querida irmã, o Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora, um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Com grande alegria, queremos convidar a todos para o culto de posse do nosso novo ministro de música. Sim, a Igreja Batista da Pituba receberá o seu novo ministro de música. Trata-se do irmão Myron Chaves. Ele é de Brasília, Distrito Federal, e vem se unir e dar as mãos à Igreja Batista da Pituba para construirmos uma igreja forte que agrada a Deus em toda a sua adoração. Será no próximo dia 5 de março, sábado, às 19h30, e você não pode faltar. Quem é a igreja? Sou eu, é você. A posse é do ministro de música em nossa igreja. A sua presença é indispensável. Marque na sua agenda e conto com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a minha oração é de que vocês estejam bem e estejam aí desfrutando da graça, das infinitas misericórdias do Senhor em suas vidas, né? Estamos iniciando aqui mais um tempo de adoração ao nosso Deus, um tempo de louvor, também um tempo de gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos concedido, principalmente pelo benefício do dom da vida. Louvamos a Deus porque aprove ao Senhor nos escolher e nos conduzir à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa gratidão ao nosso Deus. Mas quero também agradecer ao Senhor pela sua vida, que está aqui conosco nesta noite para adorar e engrandecer e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? A Ele toda a glória, todo louvor. É o que nós devemos fazer, oferecer ao Senhor um culto digno da sua grandeza, da sua majestade e da sua santidade, tá bom? Que Deus então assim nos conduza nesse tempo de celebração com alegria nos nossos corações, mas também principalmente com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Meus queridos, nós estamos aí às vésperas, né, da posse do nosso ministro de música, o irmão Myron. Essa posse acontecerá no sábado, dia 5, às 19h30. E nós esperamos os irmãos ali para fazermos uma grande celebração ao nosso Deus, exaltar o Senhor e bendizer o nome do Senhor por conduzir a nossa igreja um servo, alguém que vai servir ao Senhor juntamente conosco para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então não fique de fora. Vamos fazer uma celebração, uma recepção, para assim estarmos dando essas boas-vindas ao Mário e, consequentemente, também à sua família que vão estar aqui conosco, tá bom? Vamos estar então no sábado, dia 5, às 19h30. No domingo, meus queridos, nós estamos tendo a nossa celebração às 10 horas e carece ainda de que venhamos a fazer as inscrições, tá bom? Então você acessa o site, o aplicativo e pode ali fazer a sua inscrição. Ainda está sendo necessário fazê-lo, né? Mas às 9 horas eu reputo como um dos momentos mais importantes da igreja, que é a retomada
da escola bíblica discipuladora, não é, em classes. As inscrições já estão abertas e eu pediria a você, não fique de fora de uma classe, porque é de muita importância você estudar a palavra de Deus. A sustentação, a saúde espiritual do crente, ela só se mantém por causa da palavra de Deus. E esta palavra precisa ser estudada, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser inculcada, né? Para que nós mais e mais estejamos fortalecidos e podemos assim, então, resistir às investidas do inimigo. Não custa lembrar que a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que nos dá o fortalecimento, nos dá o discernimento acerca das decisões, escolhas e andamento com a saúde espiritual, tá bom? Então, nesse domingo, dia 6, às 9 horas, começa a nossa escola bíblica discipuladora. E para concluir esse momento de avisos aos amados irmãos, nos dias 19 e 20 nós teremos a celebração do aniversário da nossa igreja, 37 anos de existência da Igreja Batista da Pituba. Então venham estar conosco, já coloque na sua agenda, não falte, tá certo? Então nós teremos cultos no dia 19, sábado, tá certo? Nós teremos culto domingo pela manhã, às 9 horas e à noite, às 18 horas, tá certo? Então, por conta do aniversário da igreja, no domingo nós vamos ter 2 cultos. O primeiro às 9 da manhã e o segundo às 18 horas, tá bom? Continuemos orando então pelas outras atividades. Já quero deixar uma palavrinha aqui, um convite para você, um convite especial. No dia 27 de março, nós vamos ter aqui o Dia Especial de Missões Mundiais. Teremos aqui um missionário de missões mundiais que está atuando no Equador, certo? Ali com a obra missionária naquele país. Então venham estar conosco também no dia 27 de março, no culto especial de missões mundiais. Dito isso, vamos orar e clamar a Deus pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e também por esse tempo de celebração. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, porque aprove ao Senhor nos acolher e nos, ó Deus, ajudar a vencer as tentações, a buscar, ó Deus, a Tua presença, a saber que nas Tuas mãos e no Senhor nós estamos seguros. Obrigado, Deus, pelo Teu agir. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado tão especial para conosco. Continua abençoando, ó Deus, a Igreja Batista da Pituba, a sua liderança, a chegada, ó Deus, do Myron para liderar a parte musical da igreja. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito mais por aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, Senhor. O propósito, ó Deus, dos nossos corações é falar e anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele está de braços abertos para acolher outras pessoas para a salvação eterna. Continua conosco, ó Deus, e aceita, Pai, as nossas orações e ouve, Senhor, o nosso clamor e ministra, ó Deus, aos nossos corações a Tua palavra nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Vamos então nos preparar para receber a boa palavra do Senhor, que Ele com certeza falará aos nossos corações nesta noite. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. É uma alegria para mim compartilhar essa palavra convosco, tá bom? Deus abençoe. Nenhum outro Deus morreria em teu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado.
vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em teu lugar. Com sua graça e seu amor, livrando dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva ao Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Toda a terra te louva ao Senhor, por teus feitos e teu grande amor. Pois grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Amém, glória a Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Com grande alegria, queremos convidar a todos para o culto de posse do nosso novo ministro de música. Sim, a Igreja Batista da Pituba receberá o seu novo ministro de música. Trata-se do irmão Myron Chaves. Ele é de Brasília, Distrito Federal, e vem se unir, dar as mãos à Igreja Batista da Pituba para construirmos uma igreja forte que agrada a Deus em toda a sua adoração. Será no próximo dia 5 de março, sábado, às 19h30, e você não pode faltar. Quem é a igreja? Sou eu, é você. A posse é do ministro de música em nossa igreja. A sua presença é indispensável. Marque na sua agenda e conto com você. Meus queridos e amados que estão conosco nesse culto, adorando ao Senhor e também na expectativa do que Deus vai nos falar, né? E eu queria falar com os amados nesta noite sobre necessidades perceptíveis. E o texto que eu vou usar como base para a argumentação está em João 6, João capítulo 6, no versículo de número 66. O texto é assim: à vista disto,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que o Senhor então aplique esta palavra aos nossos corações e que nos faça refletir em cada lição que será ministrada aqui nesta noite. À vista disso, à vista de quê? Muitos dos discípulos abandonaram o Senhor. E o abandonaram e já não andavam com ele. Por que eles não andavam e o abandonaram? À vista de quê? Nós vamos pensar um pouquinho acerca disso aqui nesta noite. Meus queridos, há uma história que fala de um povo que na sua maioria professou conversão pela primeira vez, por causa das suas necessidades culturais perceptíveis, e não por causa de necessidades espirituais ensinadas pelo Espírito Santo. Este povo acatou o cristianismo pelas razões erradas. Sendo animistas, criam que seu bem-estar físico e material dependia de sua habilidade de contentar os espíritos e mantê-los satisfeitos. Muitos que professaram conversão assumiram uma atitude semelhante com relação a Deus. Eles tentaram agradar e ganhar a aceitação de Deus através de batismo, leitura das Escrituras e reuniões para cantar e orar. Tentaram seguir o que para eles era uma coleção de leis legal do cristianismo para serem receptores das bênçãos de Deus em suas vidas. Quando criam ter sido curados pelos Espíritos, faziam uma oferta de gratidão. Achavam que isso era necessário para que os Espíritos permanecessem satisfeitos e não lhes trouxessem nenhum dano. Posteriormente, ao atribuir sua cura a Deus, muitos sentiam-se obrigados a frequentar a igreja e a darem testemunho de gratidão por tudo o que lhes aconteceu quando adoeceram e como foram curados. Estes testemunhos geralmente se concluíam com as seguintes palavras: portanto, Deus é real. A cura de Deus parecia ser a maior prova de que Ele era real para este povo. Assim como nos anos anteriores eram reais os espíritos em quem confiavam para serem curados. O poder de Deus e sua bondade era curá-los e satisfazer suas necessidades físicas. Eram extremamente importantes para eles e constituíam a razão básica de sua fé nele. Mas quando não recebiam respostas às suas orações, muitos se voltavam aos espíritos, xamãs e bruxarias, a fim de que estes satisfizessem suas necessidades perceptíveis. Seu cristianismo não procurava porque baseava-se em necessidades perceptíveis e não em necessidades espirituais reveladas por Deus. Será que essa história quer dizer que Deus não se importa com os sentimentos ou necessidades das pessoas? Ele se importa sim. Deus se importa com cada pessoa, com o sentimento das pessoas, com as suas necessidades. Mas também sabe que nenhuma necessidade poderá ser satisfeita sem que primeiro o indivíduo permita que Deus trate com a maior necessidade de todas, a de ser reconciliado com Ele, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus queridos, nenhuma necessidade pode ser satisfeita se primeiramente a vida desta pessoa não estiver inteiramente nas mãos do Senhor, reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus, onde o seu coração agora detém e guarda a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor para as suas vidas. Deus se importa com os sentimentos e aflições das pessoas, mas a necessidade de que Deus mas a necessidade de Deus é que pecadores percebam
suas reais necessidades do ponto de vista dele, de Deus. Isso é que é importante. Jesus e o apóstolo Paulo apresentavam o Evangelho dentro do contexto cultural de seus ouvintes. E Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 17, ele tem uma palavra àquele povo, o povo grego, né? E ele diz assim, ó, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Então Paulo dialogava com eles e Paulo tinha conhecimento desta cultura. Mas Paulo salientava a necessidade que eles tinham de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que Paulo conhecia. Então, a necessidade das pessoas hoje, primária, é que nós apresentemos a Cristo Jesus ressurreto, que é fruto do amor de Deus por cada um de nós, para que a salvação chegue até nós, por meio de Cristo Jesus. Isso significa dizer que a presença de Cristo e a necessidade que os seres humanos possuem não serão satisfeitas, não é isso. Mas não é o elemento principal. O elemento principal pelo qual nós devamos e precisamos buscar e continuar buscando em Cristo Jesus não são os benefícios oriundos da pessoa de Cristo em nós, mas a salvação que há nele, em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa busca. Uma ênfase não bíblica tem sido dada às necessidades perceptíveis, como base para a apresentação do Evangelho. Alguns dizem enfaticamente que para o Evangelho ser aceitável, significativo e pertinente aos ouvidos, precisamos achar e entender suas necessidades perceptíveis e daí oferecer o Evangelho de Deus como a solução para essas necessidades. Meus queridos, todos os seres humanos vão ter suas necessidades. E é visível. E a necessidade principal do ser humano é a salvação em Cristo Jesus, porque ele está perdido. Ele já está perdido. E ele necessita de salvação eterna. Então, se formos buscar outros elementos, o encontraremos, claro, com muita facilidade. E talvez usemos esses elementos como um argumento para nós chegarmos às pessoas. Mas o elemento principal é a pessoa está perdida, sem direção, e que ela precisa da salvação em Cristo Jesus. Os que dão ênfase às necessidades perceptíveis na cultura como a chave para a compreensão e aceitação do Evangelho, estão confundindo os resultados e bênçãos do Evangelho com o Evangelho em si. O verdadeiro Evangelho jamais é culturalmente pertinente, relativo, referente. O Evangelho não foi dado por Deus para satisfazer aos desejos naturais de ser humano algum, independente de sua cultura. A principal missão de Jesus Cristo no mundo não era fazer com que as pessoas se sentissem alegres, serenas, seguras, ou mesmo que pertencessem e fossem amadas por alguém. Prova disso é que ele diz, olha, no mundo tereis aflições. As lutas que todos os servos do Senhor vivenciaram durante toda a trajetória, do Gênesis ao Apocalipse. Percebam isso. A vinda de Cristo Jesus não foi para sanar esses conflitos, né? Essas necessidades que os homens têm. Não que Deus não olhasse isso, mas a missão básica, primordial da vinda de Cristo Jesus, o enviado de Deus, o Messias prometido, o Emanuel, Deus conosco, era resgatar o homem que estava perdido. É isso.
O evangelho que nós pregamos, porém, não é dado por Deus como boas novas para aqueles cuja finalidade básica é encontrar alegria, paz, segurança, saúde ou apenas porque querem ir para o céu. Inúmeras vezes a gente ouve essa pregação, ouve essa exclamação, ouve essa mensagem. Aceite Jesus e agora é alegria, agora é paz, agora é segurança, agora é saúde física, mental, corporal. Nós usamos desses argumentos. Estes são desejos naturais do homem. Quem é aqui para nós? Quem é que não quer ter saúde física durante toda a sua trajetória? Não existe ser humano. Quem é que não deseja ter uma vida emocional equilibrada? Todos nós ansiamos por isso, né? Segurança num mundo tão inseguro como esse que nós vivenciamos. Quem é que não quer segurança? Quem é que não quer Deus, o céu de Deus? Todos nós queremos. São anseios nossos, naturais, nosso, do homem. Estes são desejos naturais do homem e podem igualmente ser fruto da natureza má e egocêntrica do indivíduo. E geralmente são os desejos dos ateus mais veementes e dos criminosos mais perversos. Todos têm esse mesmo propósito, esse mesmo desejo. O objetivo de Deus através do Evangelho, quando apresentado desta forma, fica sendo simplesmente satisfazer as necessidades do homem. Isto não é bíblico, meus queridos. Deus não existe para o homem. O homem existe para Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Será que Jesus veio ao mundo para satisfazer necessidades perceptíveis? Não. Ele veio resolver a questão do pecado. João relata o seguinte: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Isso. O anjo disse a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa é a missão primordial, primeira de Jesus: salvar o perdido. A missão do Senhor Jesus foi a de lidar prioritariamente com o estado de perdição do homem, pois o pecado é uma afronta a Deus e a sua posição como soberano, criador e rei. Foi por isso que o filho disse a seu pai: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era a salvação do homem. Meus queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Que Jesus veio para salvar o que estava perdido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, que foi o texto lá do início. Por que esses discípulos o abandonaram? Vejam, no dia seguinte, as multidões procuravam Jesus porque queriam comer. Jesus, porém, não os atendeu na base de suas necessidades perceptíveis. Isso após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e alimentado aquela multidão. No dia seguinte, eles retornaram. Ele lhes mostrou a sua verdadeira necessidade, a necessidade que Deus via. E era isso aí que Jesus queria mostrar. A maioria dos judeus rejeitou a solução de Jesus para seus problemas, pois eles não viam sua grande necessidade de um Salvador para livrá-lo das garras do pecado. Eles queriam que um rei. Os judeus queriam um rei libertador. Mas essa não era a missão de Jesus. Paulo relata que o mundo gentil mostrou-se mais interessado em sabedoria e filosofia humana do que na salvação de sua depravação e condenação pelos seus pecados. Este era o desejo do homem gentil. Tanto para o judeu como para o gentil, não preparado por Deus, a mensagem da cruz era irrelevante, tola. Mas Paulo ficou influenciado
pela busca de sabedoria por parte dos gentios. Mas Paulo não ficou influenciado pela busca de sabedoria por parte dos gentios, nem pelo desejo dos judeus de testemunharem sinais e milagres. Paulo pregou o Evangelho, o poder de Deus que salva pecadores que creem. E ele disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo relembrou os crentes de Corinto: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria. Esta foi a palavra do apóstolo Paulo. Paulo sabia que as necessidades perceptíveis do povo corrupto de Corinto não eram bases adequadas para o Evangelho. Paulo sabia que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Evangelho para as pessoas é loucura, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo, falando na igreja de Roma, ele diz isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E as pessoas não vão entender isso, elas não querem isso de Deus, elas não pensam na necessidade da salvação, de que elas vivem uma vida pecaminosa. Por isso elas se apegam muito nas questões perceptíveis, das suas necessidades humanas que todos nós temos. Não que eles não tenham a sua importância, mas que a nossa busca por Deus e pela pessoa de Cristo Jesus não deva ser por essas questões, mas sim pela nossa regeneração, justificação e ida à presença de Deus, agora redimidos por Cristo Jesus. O Espírito Santo veio ao mundo com a tarefa de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta foi a missão do Espírito Santo de Deus. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Essa foi a missão dele, levar pecadores ao arrependimento. Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Tem que haver arrependimento, meus queridos, para a salvação em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo para os amados: a base bíblica para o Evangelho é uma sensibilidade ao nosso pecado perante Deus e o reconhecimento que somente a misericórdia e a graça de Deus podem providenciar perdão para nossos pecados. Nenhuma cultura reconhece naturalmente essa necessidade espiritual. Nenhuma. Que a nossa necessidade seja aquela que Deus quer para todos os seres humanos: reconhecer que somos pecadores e carecemos de sua graça em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa necessidade. O carecer, o saber, o reconhecer de que nós precisamos de Cristo Jesus para a nossa salvação. Que Deus então assim te abençoe e Ele continue a te suprir todas as suas necessidades, mas a principal delas, a salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não
sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra Coloque de dizer pé e agradeça a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Entregue a Ele mais do que o material, mais o seu louvor, porque Ele é digno. Amém? Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu. Você não me esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos espirituais, para que, ó Deus, possamos reconhecer que a necessidade primordial e principal das nossas vidas é a reconciliação contigo, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Que a salvação eterna, ó Deus, é por meio de Cristo Jesus. Que a missão principal que Jesus veio cumprir neste mundo foi conduzir as pessoas à Tua presença, convencidos pelo Espírito Santo do nosso estado pecaminoso, de que nós carecíamos, ó Deus, da Tua graça, manifesta através de Cristo Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que, ó Deus, em toda a nossa caminhada, olhemos, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E que assim, ó Deus, com fidelidade à Tua palavra, anunciemos em todo o tempo que Jesus Cristo satisfaz a necessidade principal do homem, que é a salvação em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que estão, ó Deus, carecendo da salvação em Cristo Jesus. Alcança, meu Pai, essas pessoas. Ó Deus, abençoa os aniversariantes da semana. Abençoa, Deus, os enfermos. Abençoa as famílias enlutadas. Abençoa, Deus, a programação da igreja, meu Senhor. Ó Deus, que tudo, ó Deus, concorra. Que tudo, ó Deus, seja feito para que Jesus Cristo seja exaltado e seja glorificado, Senhor. Permanece conosco, ó Deus, e continua, ó Deus, derramando sobre nós a Tua bênção, Senhor. A salvação em Cristo Jesus para alcançar aqueles que estão perdidos, ó Deus. E ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes e fortes com o propósito de anunciar o Evangelho da salvação. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus então assim nos abençoe, que nos conceda uma semana frutífera, abençoadora, uma semana em que nós vamos experimentar o melhor de Deus, vamos experimentar e vivenciar aquilo que Deus já tem preparado para nós, mas também reconhecendo que a bênção da salvação é por meio de Cristo Jesus. A necessidade maior é a salvação, mas que nós venhamos colocá-la como evidência e não as demais. Não que elas não tenham a sua importância, mas a principal delas é a salvação. É quando o homem se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus assim os abençoe e até a próxima semana, se Deus assim desejar e se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e te guarde.
hoje e sempre. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista da Pituba convida você a fazer parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Um lugar de aprofundamento na palavra, de expansão do conhecimento das Escrituras Sagradas. E você não pode ficar fora dessa. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Com grande alegria, queremos convidar a todos para o culto de posse do nosso novo ministro de música. Sim, a Igreja Batista da Pituba receberá o seu novo ministro de música. Trata-se do irmão Myron Chaves, ele é de Brasília, Distrito Federal, e vem se unir, dar as mãos à Igreja Batista da Pituba para construirmos uma igreja forte que agrada a Deus em toda a sua adoração. Será no próximo dia 5 de março, sábado, às 19h30, e você não pode faltar. Quem é a igreja? Sou eu, é você. A posse é do ministro de música em nossa igreja. A sua presença é indispensável. Marque na sua agenda e conto com você.